A inflação no Brasil fechou 2012 em 5,84%. O índice foi apurado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Nas ruas, o consumidor sabe exatamente onde a inflação mais apertou. Eu acredito que as coisas subiram um pouco. Sim, principalmente alimentação, restaurantes. Eu percebi um aumento de preço nessas coisas. Ovos, por exemplo, cebola, batata. Vestuário até que não, é alimentação mesmo, que é o que a gente precisa, né? O índice de 2012 ficou em 5,84%, dentro da meta do governo estipulada entre 2,5% e 6,5%, mas acima do centro da meta, de 4,5%. Os setores que mais pressionaram a alta dos preços foram despesas pessoais e alimentação. O aumento de salários de empregados domésticos, o preço de cigarros e gastos com beleza e viagens foram os itens que mais se sobressaíram nos gastos pessoais. Já o impacto na alimentação foi causado por problemas climáticos, como a seca no Nordeste, que elevaram os preços dos alimentos, e também pelo hábito de comer fora, que ficou mais caro. Já o transporte foi o setor com menor impacto nos preços. A redução do IPI derrubou o preço de veículos usados e novos. O aumento de preços em dezembro foi um dos principais responsáveis pelo patamar final de 2012. No último mês do ano, quando grande parte da população foi às compras de Natal ou planejou as férias, os preços subiram 0,79%. Essa foi a maior variação mensal registrada desde março de 2011. Quem for inteligente deixa para comprar depois do Natal, né? Porque no Natal tudo sobe. E para falar sobre o resultado da inflação, está conosco a repórter Manuela Castro e o professor de economia do IBMEC, José Ricardo Costa e Silva. Bom dia, professor. Bom dia, Manuela. Bom dia, Natália. Bom dia a todos. Professor José Ricardo, inflação de 2012 menor do que a de 2011, significa que as pessoas tiveram maior poder aquisitivo, puderam comprar mais? Não, de jeito nenhum. O que vai definir isso é se o salário cresceu mais do que a inflação. Agora, professor, alimentos e despesas pessoais foram os grandes vilões dessa inflação de 2012. É essa a tendência? Que eles continuem em alta? A tendência em termos de despesas pessoais, sim, porque isso está relacionado ao mercado de trabalho aquecido e não à perspectiva dele de mudanças grandes no futuro. Em relação a alimentos, isso depende um pouco do clima e também depende um pouco da demanda internacional por alimentos, que não deve alterar muito. Mas se houver uma mudança no clima que reduza os efeitos da seca sobre alguns alimentos, é possível que haja uma redução no médio prazo. Nesse início de ano você vai ver um crescimento ainda típico sazonal por causa das chuvas. Professor, e esse é o terceiro ano que a inflação fica acima do centro da meta do governo, que é de 4,5%. Por que está difícil atingir esse patamar? Acho que a principal dificuldade, Manuela, é a questão no mercado de trabalho, que está aquecido e que tem pressionado os preços de serviços. A inflação de serviços já há algum tempo tem sido muito maior do que a inflação que você vê. 8,5%, que a gente tem observado de aumento anual do preço dos serviços. A economia cresceu muito pouco em 2012. O normal não seria a inflação crescer pouco também? Existe uma regra de bolso que diz que com a inflação crescendo pouco, você tem pouca demanda, pouca pressão sobre preços e inflação baixa. Isso não ocorreu no Brasil porque, embora a economia tenha crescido pouco, o mercado de trabalho que gera demanda cresceu bastante. Há uma demanda forte no mercado de trabalho por trabalhadores, principalmente trabalhadores qualificados e também não qualificados. E como o consumidor pode fugir dos efeitos da inflação? Olha, você pode fugir à medida que você tem capacidade de sair dos produtos que aumentaram muito e consumir bens que aumentaram um pouco. Então, se você puder deixar de consumir batata, abacate, maracujá, se você conseguir deixar de consumir os bens que tiveram uma pressão maior e consumir bens que têm pressão menor, você vai conseguir fugir. Mas é lógico, se você tem, por exemplo, filhos em escola, você não consegue tirar o filho da escola para não pagar o aumento maior do que a inflação, não é? Professor, e dá para falar em previsão da inflação para 2013? Acho que, Manuela, o que se pode dizer para 2013 é que não haverá uma redução substancial da inflação. É difícil dizer se ela vai continuar no mesmo patamar ou se ela vai crescer, porque existem muitos fatores ainda que são uma incógnita. Mas o certo é que a pressão por aumentos de preços altos vai continuar.
Muito obrigada, professor. Obrigado. Obrigada, Manuela. Obrigada, professor.